Fala galera, eu tô aqui pra mais um vídeo no canal e hoje eu vou dar minha opinião sobre quem foram os 11 melhores jogadores do campeonato, no caso a seleção do campeonato e o craque do campeonato. Não sei quando é que vai sair esse vídeo, né, porque eu já gravei alguns vídeos pra vocês e não arrumei meu cronograma ainda, mas deve sair logo logo. Eu tô gravando sábado, dia 9, então vamos lá. Minha seleção ficou bem parecida com dos outros. E quem seriam os outros? Eu acompanho bastante futebol, então assisto opiniões de comentaristas, né, de jornalistas e tal. Então, minha seleção ficou bem parecida também porque eu copiei, entre aspas, né, eu peguei a opinião deles para poder formar a minha. Então, tá muito parecida com a das outras pessoas. Mas vamos lá. Para mim, o melhor goleiro da competição foi o Everton. Ele fez a defesa que mudou o campeonato, a defesa do pênalti contra o Tiquinho Soares, naquele Botafogo 3, Palmeiras 4. Então, para mim, eu colocaria o Everton, mas eu quero fazer uma menção ao Léo Jardim, que se não fosse ele, o Vasco teria sim sido rebaixado. Então, o Léo Jardim também foi um ótimo goleiro, para mim o segundo melhor goleiro do campeonato, mas eu coloquei o Everton em primeiro, porque ele meio que mudou, naquele jogo em si, mudou a história do campeonato. Na lateral esquerda eu coloquei o Juninho Capixaba. Acho que a maioria de vocês não deve conhecer porque não é um jogador muito conhecido, mas para mim ele foi o melhor lateral esquerdo do campeonato, jogador do Bragantino, ele que ajudou muito o Bragantino a ir para a Libertadores. E na lateral direita eu coloquei o Mike do Palmeiras. O Palmeiras tem muito esse negócio de usar muitos os laterais, né? Piquerez seria uma opção, né, para a lateral esquerda. Né, o Piquerez, lateral esquerdo do Palmeiras, mas o Capixaba foi melhor para mim. Na lateral direita eu coloquei o Mike do Palmeiras, né? Foi para mim sem dúvidas o melhor lateral direito do campeonato. Na zaga eu coloquei um zagueiro que fez um primeiro turno perfeito com o Botafogo, o Adrielson, que foi horrível no segundo turno, mas no primeiro turno foi muito bem. Eu acho que ele merece sim uma vaguinha na seleção. Em segundo eu botei um jogador que foi muito decisivo nessa reta final do Palmeiras, né, o segundo zagueiro, Murilo, companheiro de Gustavo Gomes. Murilo foi bem decisivo nessa reta final, principalmente naquele jogo contra o Fortaleza, que ele cabeceia para o Zé Rafael fazer o gol. Então essa é a dupla de zaga, Adrielson e Murilo. E falando em Zé Rafael, para mim o primeiro volante, só para deixar claro, é uma seleção 4-3-3 com 2 volantes e um meia. Então não sei se é 4-3-3 que fala, mas é isso aí. Primeiro volante, o Zé Rafael, jogador do Palmeiras. A gente sabe que os jogadores que jogam no meio campo para trás não recebem muita visibilidade, né? Só que para mim, o Zé Rafael não só foi o melhor volante do campeonato, mas foi um dos melhores jogadores do campeonato. Foi muito decisivo nessa reta final. Então para mim ele é o primeiro volante. E em segundo volante, eu fiquei muito em dúvida entre dois jogadores, o Vidiaçante do Grêmio e o Tietê do Botafogo. Sendo que eu preferi escolher o Tietê do Botafogo, que foi um dos únicos jogadores do Botafogo, se não o único, que jogou bem enquanto o Botafogo estava mal. Além de fazer um primeiro turno incrível. Então botei Tietê e o Zé Rafael como dupla de volantes. E como meia a gente tinha algumas opções, mas eu escolhi um jogador que eu achei que ele jogou um pouco abaixo nesse campeonato do que ele sabe fazer, mas ainda assim esse abaixo dele foi muito bom, Rafael Veiga. Ele foi também muito decisivo para o Palmeiras nessa reta final, então eu botei ele como meia ali. E no ataque eu estava em dúvida entre 5 jogadores, né, para 3 posições: Paulinho, Hulk, Soares, Tiquinho Soares e o Endrick. Pelo Endrick ter feito um primeiro turno ruim e o Tiquinho Soares no segundo turno ruim, e o Paulinho, o Soares e o Hulk no geral terem jogado bem o campeonato inteiro, até o Soares com o joelho quebrado, né? Eu coloquei esses 3, Paulinho na ponta esquerda, Hulk na ponta direita, ou o contrário, e o Soares de centroavante. Para mim esses 3 jogadores fizeram o impossível no segundo turno, jogaram muito. Para mim o craque do campeonato foi um jogador que brilhou muito na Europa e acho que ninguém nunca esperaria que ele fosse jogar aqui no Grêmio, mas sim, ele jogou no Grêmio e fez um brilhante Campeonato Brasileiro. Foi o jogador com mais participações diretas em gols, com
17 gols e 11 assistências. Para mim, o craque do campeonato foi o Suárez. Mas para quem falar que Hulk e o Paulinho foram um deles, né, foram um dos craques, foram o craque do campeonato, eu não critico, não discordo, até porque eu fiquei realmente entre esses três, os três jogaram muito o campeonato inteiro, mas eu escolhi o Suárez. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima! Ah, e eu esqueci de falar uma coisa, pra mim o melhor técnico, só pra deixar claro o negócio, como vocês podem perceber, eu tô com outra camisa, porque eu tinha esquecido de gravar essa parte, aí eu tô gravando no dia seguinte, só pra completar o vídeo. Pra mim o melhor técnico do campeonato foi o Renato Gaúcho, do Grêmio, levou o Grêmio pra Libertadores, tendo acabado de sair da Série B. Abel Ferreira tem aquele time bom, né, então já era meio esperado o Palmeiras ser campeão. Pedro Caixinha, do Bragantino, foi muito bem, né, fez um ótimo trabalho com o Bragantino, só que deu uma boa caída na reta final. O Felipão, com o Atlético Mineiro, jogou muito no segundo turno, só que no primeiro turno não foi tão bom, então eu escolhi o Renato Gaúcho, que pegou um time ruim, como é o Grêmio, que tinha acabado de vir da Série B e conseguiu levar a Libertadores. Então, novamente, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todo mundo e tchau!